de um minutinho, porque eu convidei também uma outra comunidade que eu fundei, e aí a gente começa com quem já está aqui, pode ser? Tá? Eu acho que todos me conhecem, eu vou passar essa. E, Tiago, se você quiser representando o conselho do Knowledge Claro, Hub, eu te agradeço. eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos, eu sou Thiago Paiva, sou projetista, trabalho com projetos complexos e também sou conselheiro do Knowledge Hub e estou à frente da parte de comunicação, da área de comunicação do Knowledge Hub. Vamos lá, Cris, você puxa aí? E aí, tudo bem? Eu até cobrei a Paula aí sobre notícias. Então, eu sou o Christian, sou proprietário da Icon, aluno da Paula. E, bom, eu não tenho contribuído muito com o grupo, não, mas eu estou sempre antenado aí em tudo que vocês estão falando. Né? Estou seguindo Muito bom. sempre, mas a minha área é tecnologia para a saúde, né? E é um assunto que me motiva muito. Belezura. Vamos começar, né, Tiago? Vamos, Bora lá. Olha, agradeço todo mundo. Tá chegando aí, gente, do Hub Mulher, da Aliança SG e do Knowledge Hub. Vocês podem sejam bem-vindos. conversar pelo chat para a gente manter o horário aqui. Eu fico mais uns 10 minutinhos no final, se vocês quiserem bater uma prosa. Tiago, quer começar aí fazendo uma questãozinha aí para a Vamos, Cristiane? vamos sim. Cristiane, boa noite, obrigado aí pelo seu tempo, né? Eu que Vamos lá. agradeço o convite. Você que trabalha com ambientes inovadores e tem uma carreira sólida na área de tecnologia e cibersegurança, conte para nós onde esteve antes do evento e o que ele representa para você na sua carreira de inovação. Olha, eu costumo dizer que eu voltei do evento com tantas ideias, e eu acho que é bacana, né? E aí o Camilo até complementa, porque eu fui há 3 anos, né? Eu tenho uma lacuna entre esse último 3 anos, né? E esse evento, essa foi a primeira vez que ele foi pulverizado. Então, o evento, ele normalmente ele acontece num centro de convenções, e dessa vez ele foi pulverizado nos hotéis ali do centro de Austin, né? Então, a gente teve um grande desafio de conseguir mapear todas as palestras que a gente tinha interesse, Uhum, considerando o deslocamento de um ponto a outro. Embora fosse uhum, tudo muito próximo, Camila. você tinha que caminhar, mas era tudo muito próximo, mas você tinha que considerar esse deslocamento, né? Acho que esse foi o uhum, primeiro desafio. Falando um pouco sobre a sua pergunta, a minha trilha foi mais focada, como eu comentei, em inovação e tecnologia. Não quer dizer que eu não acessei outros temas, mas eu fui mais focada para isso, para trazer essa realidade não só para o meu mundo corporativo, mas para o acadêmico também. uhum. Uma coisa que eu fiquei surpresa, teve uma palestra do Neil, do MIT Technology Review, que assim virou um artigo, de tanto que eu gostei da palestra dele. E ele me fez pensar, o South by, ele é um evento que ele fala de futuro. Uhum, Então, ao contrário de alguns eventos que falam das tendências, do que está acontecendo agora, ele fala de futuro, né? Então, ele fala, olha, a tendência para tais assuntos é esse, né? Nos próximos anos. E essa palestra do Neil me trouxe, assim, algumas reflexões na camada de tecnologia que me deixou muito intrigada em relação à ética, inclusive. uhum, Porque a gente fala muito de IA, e eu sempre levanto a bandeira, eu falo que a IA ela veio para nos ajudar. Eu sou a que levanta a bandeira quando alguém fala para mim, mas a IA vai tirar os empregos. Eu sou a primeira a falar que isso é mito. A IA não veio para tirar empregos. A IA veio para transformar, para ser uma aliada e fazer com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e se reinventem para lidar com a IA na sua rotina e no seu dia a dia. E uma das 10 breakthroughs, né, que o Neil trouxe, me chamou a atenção para 4 deles. O primeiro é a questão de utilização da bateria de sódio, uhum, porque a de lítio ela é muito. E aí envolve tecnologia, meio ambiente. Eu sou muito voltada para SD também. Então, me chamou bastante atenção,
porque sódio é uma coisa que já tem abundante, mas acho que até então ninguém nunca pensou em utilizá-lo, né? Contra aí as baterias de lítio e falando no meio ambiente. O outro ponto que também me chamou a atenção foi a questão de o que ele fala de Base Edited Baby. Eu não sei se, Camilo, se você assistiu essa palestra do Neil, e aí pode ficar à vontade para complementar, tá? Eu falo que as percepções podem ser diferentes, né? Conforme a ótica de quem está consumindo o conteúdo. E essa questão do Base Edited Baby, que é uma tendência que, segundo ele, inclusive vai ser regulamentada no futuro próximo, né? Já tem alguns movimentos com a FDA. Eu acho bacana quando o discurso se você tem predisposição a alguma doença, né? Você, geneticamente falando, você ter esse mapeamento genético através da IA, né? A IA gerou de uma forma tão simplificada esse mapeamento genético. Então, o que antes os cientistas demoravam anos, né? A IA veio para ser uma aliada para mapear isso em pouco menos tempo. E eu acho que eu sou super a favor de mapear uma doença hereditária e editar o respectivo gene para que, né, o bebê não nasça com aquela doença familiar. Mas quando ele fala e aí ele tem um slide que ele coloca como se fosse um tanning, onde você regula se a pessoa vai ser mais empática, se a pessoa vai ser mais inteligente, mais esperta, que foi o termo que ele usou lá. Isso me preocupa um pouco, porque a gente mexe nas habilidades naturais e cognitivas do ser humano. Então, isso me chamou bastante atenção nessa questão. E a questão também envolvendo DNA, né? O gene Resurrection, onde ele fala, né, de tentar ressurgir, né, que é o termo, novas espécies que de repente entraram em extinção. E aí eu extrapolo o raciocínio, né? Aqui é a minha visão, né? Não foi o que o Neil falou, mas eu fico pensando, né? Imagina a gente pegar ali, né? As ossadas, né? De algumas espécies que já estão em extinção e de alguma forma fazer um mapeamento e conseguir fazer esse resurrection, né? Esse resurrection que ele fala. Então, me deixa um pouco intrigada, apesar de eu achar que é muito bom, mas me deixa um pouco intrigada em relação às questões de ética e em que momento que a gente via na ficção científica, né, não vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Humanos normais, humanos que foram editados, né? Se isso realmente no futuro acontecer, junto com os humanoides, que já é uma realidade. Então, eu não sei até em que momento a gente pode esbarrar com questões éticas. E aí, Maravilha. fica à vontade se quiser complementar, viu? Eu vou puxando o Camilo agora, porque ele tem muita experiência do evento, e eu queria saber de você como que você destaca a importância do evento para os executivos brasileiros. São 14 anos, e eu já puxando aí uma provocação bastante grande, que o quanto isso traz de ROI para a inovação no Brasil, se nós estamos caindo no indicador de inovação brasileira, de inovação mundial. O Brasil passou para 52º e a gente está assim ainda patinando nesse processo. O que é o evento dentro dessa agenda? Nossa, excelente provocação, Ana. Eu estava escutando a Cris comentar ali algumas coisas e querendo até complementar, depois eu complemento aqui, porque é engraçado que você vê brasileiros se destacando em todas essas conversas e participando desses processos, mas nem sempre eles estão fazendo isso no Brasil, né? Exato. E aí esse índice não vai contar, né, Ana? Mas eu acho que tem uma coisa assim. Primeiro, o South by South, eu acho que ele tem e eu sou apaixonado pelo evento, eu faço diversos outros eventos ao longo do ano, mas eu falo que o South by South é o meu carnaval. Meu ano começa pautado pelo South by South, meus projetos começam com o long tail que sai ali do evento, né, do que a gente tem por ali. E aí acho que
trazendo 2 pontos, assim, né? E aí, meus 14 anos nem sempre foi olhando para a inovação. Eu venho da música, né? Eu fui Rock in Rio por 18 anos da minha carreira e eu ia para lá porque era um festival de música independente e tinha um outro olhar. E o mundo começa a mudar ali em 16 para 17, o mundo começa a trazer as conversas que antes eram das universidades, né? Estava dentro ali da academia ou estava dentro do poder de governo, e a gente começa a ser essa terceira hélice. Quando a gente fala de inovação, a gente começa a participar de maneira privada também dessas conversas. Isso muda a minha carreira, muda a forma que eu passo a consumir o evento. Eu saio de uma pessoa da música e passo a ser uma pessoa de inovação. Nesse ano é muito interessante porque ele tem milestones ali da mudança do próprio festival. É engraçado que saiu uma matéria no Meio Mensagem que eu fui entrevistado justamente por conta de uma trend aí dessas plataformas digitais, que era 2016, 2026, né? O que mudou nesses 10 anos ali. Então, eu tenho muito esse marco, que é o meu marco de mudança ali. E aí eu acho que, primeiro, a gente vai para o festival, e a importância de ir para o festival, e aí tem um lado marketing dele, que é o maior festival de inovação do planeta e tal. Ele não é o maior festival de inovação do planeta, porque talvez ele não seja um festival de inovação. Ele é um festival que ele gera conversas, né? Ele gera aquilo que a MWeb resolveu chamar esse ano, felizmente, depois de tantos anos tentando, que é um festival de convergências, né? Onde as coisas começam a se cruzar ali e fazer sentido. O Brasil cresce muito historicamente no South by Southwest, né? Eu saio de um ano lá, há 10 anos atrás, falando desse marco de 300 pessoas na delegação brasileira, e a gente vai para 2.600 pessoas na delegação desse ano, sem contar todos os brasileiros que já estão nos Estados Unidos ou estão em outros países e que não estão nessa conta, de alguma forma ali, fora o nosso poder de aglutinar, e a gente sente que isso é muito maior do que tudo isso, mas aí eu atribuo algumas coisas. Uma carência de não ter aqui uma plataforma de conversas como a gente encontra lá. A gente vê festivais crescendo por aqui, mas acho que é muito um copy-paste das coisas que acontecem lá, né? Essa semana saiu ali o line-up de algum dos 3 principais festivais do Brasil nos próximos 3 meses. É uma cópia do que foi o South by Southwest, né? Cadê o nosso recurso para isso, para poder fazer? Mas a gente se torna a segunda nação do mundo ali em público para o South by Southwest. E aí eu acho que tem uma diferença do consumo também, né? Tem gente que vai para lá e, assim como a Cris, debruça no conteúdo e traz repertório, e tem gente que vai para lá para estar nessa conversa, né? E aí, a hora que você vai puxar, eu brinco que ainda é um mergulho em piscina infantil, né? Um mergulho profundo em piscina infantil. Ainda a gente não está ali aprofundado e tal dentro dessas conversas. Mas já me é caro o brasileiro crescer a cada ano, seja porque eu preciso estar lá e eu vou por causa disso, seja porque eu estou nessa conversa e essa conversa me interessa de alguma forma. A gente chega lá, a gente traz essa conversa e a gente traz provocações. Obviamente, dentro da nossa bolha, tudo parece muito mais intenso do que é para fora, né? Eu falo que se eu olhar para a minha bolha e para o meu índice Camilo ali, tem um pico gigantesco da Anthropic esse ano em licenças do Cloud Code, porque lá só se falava em você já tem um CloudBot, você já está usando o Cloud Code para isso, você já usou o Cowork para fazer tal coisa, e aí todo mundo no meio da palestra lá fazendo a assinatura da Anthropic, e aí dá um salto. Então, assim, a gente não estava no... Ai, acho que ele parou. Acho Que que caiu a pena. conexão dele, A estava gente tão se bom. mantém na conversa. Ah, Voltou. peraí, caiu sua conexão. Você estava lá no Anthropic, lá o pessoal fazendo a assinatura. Deu uma Amigo, congelada, deu uma congelada, A Camilo. sua caiu. Caiu numa assinatura, Camilo. Numa assinatura. Voltou. Ai, meu telefone tocou, eu acho, desculpa. Foi. Então, gente, é isso que eu estava falando, assim, você vê lá um pico da assinatura de Anthropic, que as pessoas fazendo inscrição no meio da palestra, porque
tá todo mundo vendo que eu não posso ficar fora desse movimento, que todo mundo tem um agente trabalhando por si, mas a gente já está um mês pós-evento ali, a gente começa a ver, será que vamos renovar essa assinatura? Como é que a gente está aplicando isso nas nossas empresas, nos nossos negócios, no dia a dia? E aí eu trago para uma questão assim, de estar com executivos, de estar com essas pessoas, que eu acho que é uma coisa que a Cris trouxe também. Eu trabalho muito na questão do gap de percepção, que é o que eu entendo pode ser diferente do que a Cris entende, que é diferente do que a Ana entende, que é diferente do que o Thiago entende. E eu, todo dia, eu faço um trabalho de reunir todo mundo no final do dia e a gente conversa sobre aquilo que a gente viu. E a gente tenta preencher esses gaps de percepção e tentar completar isso. Isso vira o download que a gente está produzindo e que a gente pode entregar ali daqui a um mês, porque eu falo que não é uma coisa para IA fazer, é uma coisa nossa, de habilidade, de pensamento crítico, de tudo que a gente pode descer em cima disso, né? Então, eu saio de um consumo individual e passo para um consumo coletivo, e talvez esse consumo coletivo, eu odeio playbooks e manuais e afins ali, mas talvez ele seja um provocador de fato, olhando para o coletivo, para onde as coisas estão indo e para como eu posso, de alguma forma, aplicar isso dentro da minha indústria, dentro do meu setor, ou também não, eu não preciso estar tão desesperado quanto a tudo isso, eu posso fugir para as montanhas também, que é lá uma opção para eu seguir minha vida, né? Mas eu acho que tem um papel importante, e eu sou super suspeito para falar sobre esse papel, é o que eu falei, é o meu carnaval ali, eu tenho que começar meu ano a partir dali. Muito bom. Obrigada, Camilo. E essa é uma provocação que fica atrás no meu. Fica aqui, viu? O ROI desses eventos, eu acho que é bom a gente pensar. E quais são, né? Você trouxe esse ponto da questão do índice. Bom, a gente tem uma crise aqui contando tudo que ela é, né, e a forma que ela está ali presente, eu de alguma forma ali, mas eu tive uma oportunidade de entrevistar o Dr. Alisson Mootri. Se vocês conhecem o Dr. Alisson Mootri, Dr. Alisson Mootri é um brasileiro que está há 25 anos nos Estados Unidos, desenvolvendo organoides artificiais. A tradução disso são cérebros artificiais. Ele cria cérebros em laboratório, a partir de medicina genética, né, de biogenética. Ele começou a criar esses organismos, que são cérebros vivos. Isso é uma forma de estudo dele, né, uma pauta de estudo dele. Ele começou a fazer esse estudo por conta do projeto universitário acadêmico dele, depois ele sente-se motivado a entender cada vez mais sobre o cérebro por conta de um filho dentro do espectro autista, hoje com 19 anos, então imagina que ele está há 25 nos Estados Unidos, há 19 ele tem um filho dentro do espectro em autismo severo, nível 3, que ele vai tentar buscar na habilidade dele e no conhecimento dele, pessoal, a forma de trazer qualidade de vida, e ele fala, cara, tem uma coisa que eu não entendo aqui, o cérebro das pessoas, né? Como é que eu vou estudar esses cérebros? Que eu já tentei toda a medicina tradicional, o que mais eu posso tentar? E aí ele começa a buscar em outras medicinas, em outras substâncias, o uso, por exemplo, de psilocibina, o uso de canabidiol, para tentar entender o impacto disso no cérebro das pessoas, né? E aí ele entra nessa coisa de que ele passa, então, a estudar o cérebro vivo, que até então o cérebro só é estudado morto, né? E aí ele fala, tá, eu criei organoides ali, eu vou ter que esperar quanto tempo esses organoides se desenvolverem? Como é que eu posso acelerar isso? Ele bota isso tudo numa caixa de sapato, né? Simbologicamente falando, e manda, através de comprar um espaço numa aeronave, numa espaçonave, ele manda isso para o espaço para entender a questão do envelhecimento, porque o espaço te proporciona 10 anos de envelhecimento a partir dali, sendo que todas as células são regeneradas e o cérebro não. Então ele fala, eu vou acelerar isso aqui em 10 anos, né? E ele começa a fazer esse processo. E aí ele chega num momento agora que ele precisa fazer isso e acompanhar lá. Ele não quer mais ver o resultado da ida e a volta, né?
E aí ele não encontra um astronauta no mundo que tenha capacidade científica, porque astronauta é engenheiro e sabe resolver problemas de engenharia e não problemas de biogenética, né? Uhum. E vai ele para o espaço agora, levar esses estudos e fazer esses estudos. Só que ele precisa ter um campo de estudo que é um sem nenhuma interferência e outro com interferência medicinal. E aí ele descobre na nossa Amazônia uma seiva de baixíssimo custo que interrompe o envelhecimento cerebral. E aí ele está testando a partir dali, só que ele já fez uma proteção legal para esses povos nativos que produzem essa seiva, de que a partir do desenvolvimento do resultado do trabalho dele, os royalties são da tribo indígena e qualquer desenvolvimento futuro dessa seiva volta recursos para ele para recursos para ele não, para a comunidade indígena. Isso tudo está financiado através de financiamentos americanos e afins ali. E aí é um brasileiro, né? Isso conta nesse índice de inovação brasileiro, porque é talvez hoje o nome que todos nós deveríamos saber quem é, e que ele é uma referência para a inovação, ele é uma referência para tudo que a gente está vivendo, né? Então eu acabo, sei lá, duvidando um pouco da realidade desses índices, porque a gente tem Cris, a gente tem Dr. Alissons espalhados aí pelo mundo. Maravilha. Ele vai falando, né? E aí eu vou lembrando de algumas coisas, né? O South by, ele é um evento tão democrático, vamos dizer assim, que a gente fala de música, a gente fala de inovação, a gente fala de IA, né? Como facilitador, e a gente fala de psicotrópicos. Eu participei de uma palestra, aproveitando o gancho, de uma pesquisadora americana que há mais de 10 anos testa a administração da ibogaína. E aí eu não conhecia a ibogaína até estar no South by. E aí, claro, enquanto ela falava, eu googando, e aí eu vi uma pesquisa aqui no Brasil de comparação da ibogaína com a medicina ayahuasca, né? E aí a diferença dessa pesquisa que foi conduzida aqui no Brasil, junto com as informações que vieram de lá, é que a ayahuasca ela é raízes, né, amazônicas, e a ibogaína são raízes africanas. E que a ayahuasca tem um poder de cura, né, para algumas indicações, de 24 a 48 horas. E a ibogaína, ela fica mais tempo, pelo menos 3, 4, 5 dias. E nessa palestra, junto com essa pesquisadora, foi um ex-combatente do governo americano. E ele contou a visão dele como usuário voluntário para ser ali o tester. E vai muito em linha do que o Camilo falou, né? Desse pesquisador brasileiro que, né, criou aí o cérebro para poder fazer essa, né? Ele é mais ou menos, ele é um ex-combatente que se ofereceu para ser ali o estudo de caso, né? E ele falou que quando ele voltou da guerra, ele tinha alucinações, como se ele ainda estivesse no campo ali de concentração. Então, ele não conseguia dormir, ele acordava com barulho de bomba, armamento. E quando começou a administrar essa medicação, esse psicotrópico, e tem tudo isso num relatório que está sendo apresentado também para legalizar isso dentro do território americano, ajudou muito ele a não desenvolver um quadro de uma depressão ou de qualquer outra doença que envolvesse o lado psicológico e psiquiátrico dele. Então, o South by é muito diferente, assim. É um evento que você tem música, você tem apresentações de cinema, você tem pessoas falando de tecnologia, inovação, aí nesse meio do caminho você tem saúde, psicotrópicos. Então, assim, abre muito a nossa cabeça para muitos temas e faz a gente pensar como eles estão correlacionados. A gente sai um pouco da nossa zona de conforto, no meu caso, que é tecnologia, para olhar para outras coisas que igualmente pode contribuir para esse ecossistema de inovação. Perfeito. Cristiane,
Muito se fala da inovação, mas pouco se fala sobre a execução da inovação. O que diferencia na visão de vocês quem apenas consome tendências de quem realmente transforma as tendências em resultados concretos dentro das organizações? Olha, esse evento, né, com a MWeb, foi justamente o que o Camilo trouxe, né? Ela instituiu a convergência, né? Até então, se falava-se de tendência, né? A tendência. Só que a mensagem é muito clara. Nem toda tendência converge. Então, eu falo isso muito na minha cadeira de conselho. Eu faço uma comparação até bem didática. Não é porque funciona na NASA que vai funcionar aqui dentro da indústria. Uhum. É uma solução muito boa, mas que não tem convergência para o nosso negócio. E eu acho que esse ano, né, a MWeb, quando ela fez o funeral, né, do Trend Report, eu mesma consumo Trend Report há muitos anos. Uhum. E quando ela fez o funeral, né, que, diga-se de passagem, foi um show à parte, né, da gente ir de preto, dela distribuir pins, né, de luto, e dela fazer todo esse show, né, para passar a mensagem, ela trouxe justamente essa questão de não existe inovação se não tiver convergência. Uhum. E aí eu pego o gancho de alguns outros dados, né, de projetos de IA, e aí falando no Brasil, 95% dos projetos de IA no Brasil não avançaram. Porque não se existia uma análise de, primeiro, por que eu vou trazer IA? Tem o hype, né? Eu quero trazer IA para a minha companhia para dizer que eu uso IA no meu dia a dia. Tá, mas qual que é o objetivo? Qual que é a aplicabilidade? Qual é a convergência disso? Então, Tiago, respondendo à sua pergunta, não se faz inovação com tendência. Tendência é algo que você absorve, sim, você entende, mas você precisa ver se converge. Se tendência não tiver convergência, ela não avança. Então, de uma forma bem resumida, eu acho que foi essa mensagem, principalmente trazida pela MWeb. Muito bom. Eu entendi, vou passar para o Camilo de modo diferente. Assim, acho que sim, eu acho que é converter isso tudo em produto, em tecnologia, inovação, mas o que me instigou muito, e eu vi que quando ela falou, hoje nós não temos mais um relatório linear, porque vivemos num emaranhado. E me lembrou muito daquele exercício de resolução de problemas complexos do David Nino, onde quando você puxa uma solução, que você tem um problema, você puxa uma solução daqui, mas outro problema nasce ali. E a gente só vai ter a capacidade de fazer inovação quando a gente conseguir ter uma percepção desse emaranhado. Macroeconomia, biotecnologia, o que é as tecnologias convergentes ali, criando uma solução completa. Então, pelo que eu vi, a convergência também pode ser uma palavra significativa pelo nosso modo de aprender, que também sai da linearidade de uma tendência isolada para a complexidade de uma tendência integrada a outras soluções. Não sei se o Camilo percebeu isso também, ou você também, Cris, mas eu senti ali que não é uma coisa nova, porque a gente fala de Learn Agility há muito tempo, a gente fala da complexidade que as nossas sinapses, pensa rápido, pensa devagar, precisa integrar. Então, puxando o caldo para a nossa liderança, a convergência que ela traz também é a capacidade dessa liderança trabalhar suas sinapses de modo complexos, integrando essas diferentes tecnologias em soluções completas. Estou errada? Acho que o Camilo tinha caído e voltou, né, Camilo? Gente, eu não sei o que está acontecendo no cubo aqui. A internet está péssima, eu vou com o meu celular aqui. Vou ter 2 Camilos aqui para ver se eu não me perco aqui. Mas não sei se é a hora que estão mexendo aqui.
Ana, eu concordo contigo, assim. Eu sou um pouco crítico à M-Web, tá? Assim, então eu preciso guardar um pouco da minha resistência aqui a isso. Também consumo, né? Acho que vivo e vendo tendências e mapas e relatórios dentro disso, mas ela criava ali um relatório que ele era... Só a gente lia, né? Muito difícil as pessoas consumirem aquele relatório de alguma forma ali. Era um relatório denso, complexo, caótico, pessimista, e eu acho que tudo que a gente, quando a gente olha para a construção de futuros, né, que vem inclusive da minha metodologia, né, de desenhos de futuros, que há coisas que a gente precisa ir buscar ali caminhos mais desejáveis e poder fazer ali dentro do Foresight ali, fazer o que eu chamo de backcasting, né, da gente, para onde a gente quer ir, o que a gente precisa fazer dentro dessa construção. E para mim, basicamente, ela matou um report e criou outro. Ela simplesmente mudou de nome e fez um rebrand do relatório dela ali. E eu acho que passa por esse ponto, passa pelo ponto de que tendências não são estanques e muito menos lineares ali, e elas começam, de fato, a ter uma necessidade de convergência que o modelo de futuros... Eu estudei no Future Today Institute também, e acho que a metodologia no dia a dia ali, ela é diferente de uma palestra, do que vira um reporte que as pessoas não leem e tal, que é você, de fato, pegar cada um daqueles cenários ali, estabelecer cenários e começar a cruzá-los, a fazer essa convergência, né? O que mostra que essa é uma complexidade, e aí eu salvo meu business nisso, né? Que não é para qualquer um, né? A gente precisa ter uma habilidade em entender cenários e, a partir desses cenários, desenhar caminhos. O que muda, eu acho, para o empresariado, para o executivo, para isso, é que hoje a gente tem um olhar muito de forecast, né? Que é esse olhar muito de qual é o meu próximo passo, o que eu vou fazer agora no final de semana, o que eu vou fazer no próximo ano, o que eu vou fazer ali, e a gente não trazia a possibilidade de wildcards, né? Como é que essas coisas poderiam mudar ao longo dessa jornada e como é que eu me preparava para ela. E aí a gente tinha lá uma série dessas milhares de tendências listadas que não aconteciam. E aí virava critério de adivinhação, né? Essa aqui deu certo, isso aqui não é. O Nilf, né, que a Cris trouxe ali, ele inclusive começa prestando contas das do ano passado que não deram certo. E a gente não tem essa obrigação, porque a gente tem a obrigação de olhar para todas e trazer para o cenário todas as possibilidades e se preparar para todas elas, né? Quando a gente olha um relatório da M-Web, do MIT, são vários, da Deloitte, que são os livros que são lidos durante o South by Southwest, a gente tem que, de fato, fazer essa convergência e entender e trazer para o nosso negócio, né? Eu fiz uma leitura do MIT antes mesmo do South by Southwest, que era uma leitura, beleza, mas isso aí muda o que no Brasil, né? Quem está falando do MIT fez lá uma análise, trouxe lá 10 tendências, 10 tecnologias que vão mudar o mundo. Tem algumas lá que não interferem em nada na nossa vida. Tem outras que a gente deveria estar prestando mais atenção, né? A bateria de sódio, a gente é o maior produtor de sódio do mundo. Então, você está falando de sal. Então, por que a gente não está olhando para isso? Porque e o a gente impacto ambiental é bem menor do que o lítio. Exato. E por que a gente não está olhando? Porque a gente vende matéria bruta e alguém está enriquecendo essa matéria que vai virar produto lá depois. Os data centers, né, que está lá numa das 10 tecnologias, a gente está indo para o caminho... nucleares, que ele fala bastante. A gente está indo para o caminho errado da história. Eu fiz uma entrevista com o Ronaldo Lemos, lá no South by Southwest, e a gente discutiu exatamente isso, né? A gente tem um baita potencial no Brasil e a gente está olhando data center como política pública. Não é isso, gente. Esse não é o cruzamento, né? Então, acho que essas construções são importantes ali. Acho que tendência nunca foi linear.
Sabe, aí o trabalho mesmo de trazer esses cruzamentos. Travou de novo? Não. Não, para mim Camilo. não. Camilo e Eu acho que essa Cristiane. questão, Ana, que você trouxe nessa provocação, eu complementaria com o seguinte: por que que a gente, no caso a Amy, né, que causou todo esse burburinho, né? Por que que a gente mudou o tema de tendência para convergência? Porque existiam atitudes isoladas. Então, quem trabalhava com inovação e produtos com IA só focava naquilo. De repente, esquecia de olhar que tinha convergência com computação quântica, por exemplo, com biotecnologia. Sim. Então, quando você fala de tendência, era como se elas andassem de forma isolada. Quando você fala convergência, eu acho que foi essa provocação que a Amy trouxe, é justamente de tipo, olhe para o todo e veja que você pode ter inovação muito mais abrangente e incompleta. E completa. Sim. E não só, IA. Ok, IA, mas aonde que a IA pode gerar convergência com outras frentes? E aí ela citou algumas que eu trouxe agora, né? A computação quântica, que não é novidade, mas assim, poucas pessoas falam do tema com a importância que ele deveria. Sim. Eu sou uma entusiasta de computação quântica, até porque na minha disciplina de segurança da informação, a gente sabe que os hackers já estão se beneficiando disso para acelerar e automatizar ataques. Nossa. Só que poucas pessoas falam do tema. E aí é onde eu falo de convergência. Sim. Será que estamos olhando de uma forma mais abrangente? E outra mensagem que ficou bem clara para mim, ainda voltando nessa questão de convergência, é planejamento estratégico tradicional, e aí agora falando como uma executiva e como uma conselheira, ele já não é mais suficiente. Não adianta você ir lá, eu sou old school, né? Então, quando eu assumi uma cadeira de diretoria, eu fazia um plano diretor de 3 anos. E aí a gente permeava aquele plano diretor. Hoje, eu continuo fazendo, mas a cada ano eu apresento resultados daquele primeiros 12 meses e praticamente reconstruo o segundo ano. Porque eu tive tecnologias que evoluíram muito rápido, eu tenho estratégias de negócio que evoluíram de forma exponencial, e aí envolve cenário econômico e tudo mais, e eu tiro tecnologia também um pouco da frente. Então, a mensagem é: a convergência faz com que a gente não tenha mais aquela questão de um plano estratégico estático, ele é dinâmico, ele é convergente e é necessário incorporar análise contínua naquilo que você está como executivo. Lá no South By, eu tive a oportunidade, eu fiquei muito na Casa São Paulo. Acho que eu até comentei com você, eu não consegui visitar a Casa Minas, uma pena. Porque ela ficou 2 dias aberta e no terceiro dia que eu ia lá, ela já estava desmontando, não conheci. Mas eu fui umas 3 vezes na Casa São Paulo. E eu conheci muitos brasileiros que moram há muitos anos nos Estados Unidos, trabalhando com inovação. E eu falo, né? Em que momento a gente, como país, perdeu esses talentos? Sim. E entregou para uma outra nação a nossa propriedade intelectual pronta. Né? Então, e pessoas que foram lá visitar o espaço, porque sabiam que estava aberto ao público, e foi uma oportunidade riquíssima. Nem estavam participando do evento do South By. Foram para lá tomar um café, e eu falo que a gente acaba, né, atraindo as pessoas que têm ali a mesma sinergia, né, energia. E conversei com muitas pessoas que tinham essa mentalidade. Então, convergência tem muito a ver com analisar e a todo momento repactuar. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi essa mensagem que eu trouxe. Maravilha. Gente, nós estamos quase terminando. O Thiago vai fazer uma última perguntinha para ser rápida. Eu coloquei aqui do lado se vocês querem tratar de mais temas que o Camilo e a Cristiane estão trazendo para a gente poder elaborar isso na nossa curadoria.
E a gente espera terminar aqui 8, 8h05 no máximo, para quem já tem compromisso, tá? Tiago, agora é Ok, com você. obrigado. Cristiane e Camilo, essa é a última pergunta e é mais difícil aqui, mas é devido à questão do tempo, né? Quais são as dicas para que você pode dar para quem quer ir para o SurfBuy em 2027? Bastidores, curiosidades, dicas do dia a dia ali para quem vai ano que vem. Camilo, começa. E aí você que é mais experiente. Eu dou uma dica super simples, vem comigo, eu facilito. Show! Vamos. O ano que vem eu vou com você, Camilo. Eu vou colar em você. Vem comigo, Vai ser uma vem executiva que você vai levar. Olha, Camilo, a minha proposta é você fazer uma proposta para o Knowledge Hub e a gente já começar a fazer o grupo a partir do segundo Show, semestre. sensacional. Por favor, tem muita coisa Por ainda para favor. acontecer esse ano que eu já convido vocês, Ana, e depois eu te conto também. A gente tem Isso. outros destinos, outros eventos e tal, mas, Thiago, sendo honesto na resposta e não puxando para o meu negócio aqui, Sim. eu acho que parte do princípio de ir, né? Eu hoje gravei, né? Tava gravando podcast aqui, por acaso na curadoria da Camila, minha sócia aqui, a gente trouxe 80% de pessoas que tinham ido pela primeira vez. E a sensação de todos eles era muito... Eu devia ter ido antes. O que eu vi, eu precisava ter ido antes, né? Então, acho que a dica é vá. Uhum. Qual que é o risco, né, de você ir para um evento sem ter nenhum planejamento, sem ter nenhuma busca? Primeiro, o festival ele se orgulha de dizer que Serendipidade nasceu lá. Então, essa coisa de que se deixa eu estar solto e as coisas vão acontecer da forma que vai, eu acho super legal, mas ele é à beira do caos, né? Então, tipo, para isso dar certo e dar errado, a gente não consegue estabelecer nenhum critério para isso. Então, o que eu estou buscando? Saia primeiro da sua zona de conforto. A Cris, com todo esse repertório dela, se ela vai para lá para escutar alguém da indústria de gás falar, ninguém sabe mais do que ela para falar sobre isso. Ela tem que escutar a Doula da Morte, que está falando como é que a gente está encarando a morte a partir de agora. A gente tem que entender por que, se a gente é de tecnologia, por que os nossos jovens, 49% deles estão escolhendo se relacionar com uma IA e não com gente. Se eu sou de humanas, porque a pergunta é qual é a soberania cognitiva que a gente está estabelecendo, né? Então, é sempre buscar a zona do desconforto, nesse caso, acho que é a primeira dica que a gente traz ali. E aí uma dica aí, de novo, puxando para o meu negócio aqui, não viva essa experiência sozinho, porque você vai aproveitar muito pouco de um evento que tem muito ali e que ele é pensado, sim, no consumo individual, mas ele não é nada se você não exercer troca a partir desse momento, né? Então, eu acho que a riqueza toda que sai de um evento como esse é a partir do momento que você exerce momentos como a gente está fazendo aqui. Perfeito. E vamos fazer o grupo do Knowledge Hub. Vou juntar as 3 comunidades. Vai dar super Vamos certo. conversar. Cristiane, você? Rapidamente, para não avançar muito o horário. O evento começa antes de você estar em Austin. Então, eu planejei toda a minha trilha pelo app que você, né, disponibiliza, você baixa o app, você favorita. Algumas sessões, elas são abertas. Esse ano foi aberta 15 dias antes de começar o evento. Então, você tem que ficar de olho no app para você poder garantir a sua vaga. Então, tem pessoas que são muito, mas muito concorridas, são palestras que são bem concorridas, então acaba que lota muito rápido. Eu entrei 6 horas da manhã do Brasil para poder garantir a minha participação em algumas trilhas. A da Amy foi uma, a do Spielberg foi outra. Então, eu precisei acordar no meu horário local do Brasil, porque eu tinha que ser uma das primeiras da fila para ir lá e fazer a inscrição para alguns temas que para mim era importante para minha trilha de conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vá com muita disposição. Você vai andar muito, você vai fazer muito networking, tem muitas dinâmicas fora das palestras, então o senhor não óbvios, por exemplo, ele fez uma palestra onde ele fala muito das pessoas, mas ele foi para o espaço
a Innovation House, e ele fez dinâmicas presenciais com as pessoas que estavam lá no Innovation no momento. Eu participei de uma delas, que era olhar para a pessoa do lado que você nunca viu, um desconhecido, e tentar entender por que ele estava lá e o que tinha de sinergia com você, em 5 minutos. Então, existem dinâmicas que mudam a sua forma de se relacionar com pessoas. Então, você imagina, mas eu vou falar com a pessoa que veio comigo. Não, você vai pegar um estranho e você tem 5 minutos para fazer esse warm-up. Então, disposição, planeje o evento antes de estar lá, compartilhe com o Camilo, que é um caos organizado, mas é muito gostoso, porque você tem a oportunidade de conhecer coisas que aqui no Brasil talvez não venham de uma forma tão aberta. Você tem acesso facilmente aos palestrantes, inclusive do Brasil. Então, eu conheço a Cris Pelágio aqui no Brasil, mas eu consegui tomar um café tranquilamente com ela lá em Austin. Sim. O Pedro Bial, a mesma coisa. Então, assim, não é que a gente não tem acesso a essas pessoas, mas aqui no Brasil é muito mais difícil. E aí você consegue, inclusive, ter agendas com essas pessoas para assuntos produtivos daquilo que eles podem compartilhar com você. Porque eles têm conteúdos riquíssimos, são jornalistas conhecidos, então são pessoas que podem compartilhar muita coisa. Então, persiga isso, né? Aproveite esse momento para essa troca que é valiosíssima. E a parte cultural, que eu nem preciso dizer, né? Assisti 2 vezes o show do Jack Johnson, que eu gosto muito. E você tá ali, né, a 50 metros do cara, o cara super acessível. Teve a Alanis esse ano, então, assim, eu falo que é um mergulho em várias frentes, assim. Então, vá com disposição, roupa confortável, se prepare para algumas sessões, eventualmente ficar sentado no chão, porque vai estar muito cheio, mas ainda assim é uma boa experiência. Eu fui convidada do evento, então eu tinha uma área reservada, SXSW Guest, né? Que para mim facilitava entrar em algumas sessões que estavam muito cheias, mas ainda assim era bem difícil, porque é um caos, né? Quando todo mundo dentro da plenária, os corredores ficam vazios, mas quando todo mundo sai, todos saem ao mesmo tempo. E parece aquele caos de saída de show, né? No Morumbi ali, você não consegue nem andar, porque é muita gente andando junto, mas é um caos organizado. Então, eu acho que vale super a pena essa troca. Muito Maravilha, gente. Olha, eu queria muito agradecer ao chamado que eu fiz. Foi semana passada, eu queria mesmo fazer esse touch point conosco para abrir aí essa conversa. O Knowledge Hub, ele está seguindo essa vocação de trazer esses conhecimentos, mas a gente quer muito fazer conexões entre os membros e negócios. Aproveitar quem tem negócios aqui para que a gente possa fortalecer a nossa rede e fortalecer o caixa da nossa empresa. Então, é um convite, se vocês tiverem aí mais temas, se vocês quiserem mediar, eu e o Thiago estamos representando aqui o Conselho do Knowledge Hub, mas eu quero descentralizar e trazer mais gente para a mediação. O próximo aí, a Cristiane Tavolassi vai trazer um diálogo de tecnologia, então eu quero muito que vocês estejam aqui ativos e podem propor e usar o Knowledge Hub a favor da carreira de vocês. Gente, muito obrigado. Vou deixar o Thiago aqui agradecer e a gente encerra mais uma ação do Knowledge Hub. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal. Camilo, Cristiane, eu lembrei muito da CEBIT. A CEBIT era muito conhecimento e quando a gente via, falava o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Quando tinha a edição da CEBIT. Não trouxe nem 10% do que a gente absorveu no evento. Exatamente. Parabéns pela lição que vocês nos deram hoje, por tudo que vocês falaram. Obrigado, hein? Muito bom. Gente, muito obrigada. Um abraço a todos vocês. Tivemos aqui Hub Mulher, Aliança SG e Knowledge Hub. É a força da comunidade, hein? Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.